Minha amiga, meu amigo, a pandemia do coronavírus, ou Covid-19, chegou ao Brasil de uma maneira avassaladora. O que vivemos, indiscutivelmente, é uma guerra. Não é uma guerra bélica, mas é uma guerra bacteriológica. E o nosso inimigo é um inimigo difícil de combater porque ele é invisível, o vírus. Em caso de guerra, é natural que um país faça o quê? A sua nação deixe de lado as diferenças políticas, ideológicas e religiosas e todos juntos se hermanam, caminhando ombro a ombro e não peito a peito, tentando atingir o objetivo comum, que é a paz coletiva. E que nessas horas não se atribui a culpa a ninguém, A ou B. O que há de se fazer nessas horas, ao invés de atribuir culpas, é buscar soluções. Contudo, a Rede Globo, a mal afamada, famigerada, decadente Rede Globo, vem destoando das demais emissoras. Enquanto as demais emissoras do Brasil vêm fazendo um trabalho de informar a população, de orientar a população quanto aos riscos e as providências a serem tomadas, de passar para a população as medidas que vêm sendo tomadas pelos governos estaduais, federais e municipais, a Rede Globo, numa atitude inconsequente e irresponsável, se limita tão somente em bater no governo. Tentar, ainda que em vão, enfraquecer o governo Bolsonaro. Num jornalismo rasteiro, pequeno, tomado pelo ódio, contaminado pela política partidária, sobretudo de esquerda. Olha, senhores, numa coletiva que Bolsonaro deu, junto aos seus ministros, para toda a imprensa do Brasil, teve uma jornalista da Globo, conceituada, Délia Ortiz, que ao invés de perguntar algo sobre o avanço da doença ou a contenção da doença, ela se limitou tão somente em abordar uma coisa irrelevante no momento, que era o uso da máscara cirúrgica descartável pelo Bolsonaro. Sendo que ela estava num ambiente junto aos demais jornalistas e todos eles, sem máscaras. Então, o que a gente vem assistindo por parte da Globo é um desserviço à nação. Um desserviço à nação. Ela poderia aproveitar o seu poderio, que ainda existe, para informar, orientar a nossa gente, para evitar que os danos não tivessem tanto impacto. Mas ela insiste de maneira vil, cruel, covarde, irresponsável, tentar, a todo custo, ligar Bolsonaro a essa pandemia. Como eu falei no início dessa conversa, não se busca culpados. Porém, se tivéssemos que buscar alguns culpados por essa situação a qual nos encontramos hoje, esses culpados seriam os governadores, os prefeitos, que permitiram que o carnaval ocorresse, quando todos sabiam que a China e o Irã já estavam sendo alvo do coronavírus e que muito em breve essa epidemia ia se transformar em pandemia, como aconteceu. O carnaval aconteceu normalmente e ninguém disse nada. Aqui chegaram transatlânticos do mundo inteiro, a população da Europa chegou de avião e não teve naquele momento nenhuma regra sanitária para conter o avanço do coronavírus no Brasil.
naquela ocasião não se viu nenhuma emissora falar sobre o assunto, muito menos a Rede Globo. E por que a Rede Globo não falou sobre o assunto? Ficou quieta, em silêncio e de maneira covarde. Porque a Rede Globo era a detentora da transmissão do carnaval. E é na transmissão do carnaval para o Brasil e para o mundo inteiro que ela ganha milhões e milhões de reais. E ela não falou no assunto, deixou as coisas correrem como estava. Por quê? Uma mudança possível de data ou até mesmo de estrutura do carnaval poderia trazer prejuízos irreparáveis para ela. Então ela preferiu priorizar o seu capital financeiro e jogar a população no braço dos riscos, como ocorreu, e aí está as consequências. Eu tenho visto alguns governadores querendo atribuir a culpa ao presidente. Não, senhores governadores. Todos os senhores que permitiram que o carnaval ocorresse, tem sim uma parcela de culpa, tem sim um grau de responsabilidade, em especial o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e o governador do estado de São Paulo, João Dória. Permitiram que o carnaval acontecesse, mesmo sabendo dos riscos. E ainda para agravar a situação, todos sabemos que no Rio de Janeiro os metrôs transportam 2 milhões de pessoas por dia, empilhadas, amontoadas como lata de sardinhas. E os trabalhos do metrô, da balsa, do transporte coletivo urbano como ônibus, não foram suspensos. A mesma coisa acontece em São Paulo. São Paulo, comandada pelo João Dória, os metrôs, os ônibus, todo o sistema de transporte coletivo urbano continua operando normalmente e de forma criminosa. E lá em São Paulo, são 4 milhões de pessoas transportadas nos metrôs por dias, empilhadas, como se fosse, repito, lata de sardinha. Aí vem atribuir a culpa ao presidente. Eu sou simpatizante do presidente, defensor do presidente. Talvez o erro do presidente foi em demorar um pouco em tomar as medidas que vem tomando. No mais, a culpa são dos senhores e da famigerada Rede Globo, que num colunho cruel, covarde, numa parceria satânica, permitiram que o carnaval acontecesse, sendo que poderia deixar esse evento para ser realizado em outro dia. E agora está aí o problema. O que cabe a nós, brasileiros, conforme eu falei, todos, é caminharmos ombro a ombro e não peito a peito, em busca do objetivo comum, que é vencer esse inimigo invisível que é duro na queda e bom de combate. Quanto à nossa decadente, mal afamada, falida Rede Globo, essa só pensa em dinheiro e poder. Age como uma cadela no cio. Criou uma verdadeira obsessão em atacar Bolsonaro. A sua programação não é utilizada para orientar a nossa gente, não é utilizada para orientar a nação, mas sim atacar o governo de forma insana, covarde, irracional. Mas o povo não é besta, o povo está atento. Justamente mesmo porque a Rede Globo já não é mais vista como uma corporação de mídia, mas sim como uma organização criminosa em que os seus jornalistas agem não como jornalistas, mas como assassinos da reputação alheia. Esquerdopatas, que não fazem jornalismo, mas sim militância. E isso é lamentável. Repito, a Rede Globo nada mais é que uma cadela no cio. Minha amiga, meu amigo,
curta, comente e compartilhe esse vídeo. Se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elcio.